Olá pessoal, tudo bem? Gente, mais um vídeo aqui para o nosso canal Heróis da Fé. E no vídeo de hoje, a gente quer trazer aqui para vocês o que está escrito lá em João 15:15. É uma mensagem que realmente vai falar com você. Você já imaginou o próprio Cristo chamando você para ser amigo dele? Imagina. Isso é coisa assim que a gente fica se perguntando. Aliás, às vezes até se comparando como era antes e como é hoje na época dos hebreus que passaram 400 anos sendo escravo e hoje Jesus, ele nos convida a ser amigo dele. Mas eu quero que você fique até o final desse vídeo para você poder receber de Deus essa palavra. E eu quero também te convidar a inscrever-se aqui no nosso canal, já deixar o like no vídeo e, se possível, compartilha o link no grupo da família, porque Deus quer falar aqui. Então, gente, o que está escrito lá no livro de João 15:15? Jesus falou o seguinte: Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ou seja, aqui Jesus ele já faz, obviamente, uma grande separação, porque normalmente o servo ele não é tão chegado do patrão. Às vezes o patrão ele não dá ali, digamos que brecha ou oportunidade para poder a pessoa se achegar. E aqui Jesus ele está desfazendo isso, que já não vê a pessoa como um servo, mas como um amigo, ou seja, aquela pessoa que ele quer ter mais intimidade. É isso que Jesus quer falar. Então, você já parou para pensar no que significa Jesus te chamar de amigo? Gente, isso aqui é forte demais. Vocês precisam ficar até o final do vídeo. Bom, aqui nesse versículo que é de João 15, versos 15, Jesus ele está fazendo uma declaração muito poderosa. Ele diz que não vos mais chama de servo, mas vos chama de amigo. Ou seja, o servo ele apenas obedece em ordens. Quando existe, por exemplo, um patrão e um funcionário, o funcionário ele só obedece ordem, porque normalmente o patrão ele não tem muito ali intimidade, vamos dizer assim, né? Amizade com o funcionário. Já o amigo, ele conhece o coração. Mas por quê? Porque ele tem mais intimidade. Eles são mais chegados, eles conversam mais. Então, nisso, a gente entende que quando Jesus ele fala que vai te ver agora como amigo e não como servo, ele diz que ele quer se aproximar mais da gente. Então, automaticamente, nós também temos que querer, né, nos aproximar mais de Jesus Cristo. E o servo, ele só executa tarefas. Já o amigo, ele participa dos planos para poder executar essa tarefa. Então, a gente vê assim que o amor de Jesus ele é tão grande pela humanidade, o amor de Jesus ele é tão grande por nós, que ele quer ficar próximo da gente. Ele chega a falar assim que não está te vendo como um alguém que é submisso a ele, mas é como se ele quisesse ficar de igual para igual. Eu falo como se ele quisesse, porque a realidade é que ele sempre foi e ele sempre será infinitamente mais. Então nós, homens, não temos como nos comparar, nos igualar ou fazer o que ele já fez e o que ele faz até nos dias atuais. Quando Jesus ele nos chama de amigos, ele está revelando uma grande intimidade. Né? É o que eu venho falando aqui desde o começo do vídeo, a questão dele querer estar próximo de nós. E ele compartilha conosco o que ouviu do Pai. Ele não nos mantém à distância, ele nos aproxima. Então Jesus, ele passa para a gente aquilo que ele recebeu do nosso Deus, que é o Pai. Por quê? Porque, na verdade, o que Deus quer de nós, o que Jesus Cristo quer de nós, é que nós conheçamos a palavra dele, é que nós possa obedecer a palavra dele, andar em seus caminhos. Porque quando você faz isso, você evita com que muitas brechas entrem na sua vida.
entre na sua casa, porque o nosso inimigo, ele é muito sagaz. Então, uma brecha que você der, ele pode entrar na sua vida e fazer uma grande destruição. E o que que você pode e deve fazer para fechar essas brechas? Tá aqui, estou te entregando o que Deus está pedindo para te entregar. Seja amigo de Jesus. Seja amigo dele. E as coisas vão começar a fluir para você. Vai dar tudo certo, tá? Então, só seguindo aqui a nossa leitura, quando você resolve ser amigo de Jesus, íntimo dele, conhecer a palavra dele, tudo na sua vida começa a mudar. Você não é apenas alguém que cumpre regras religiosas. Nós temos que entender que qualquer denominação, qualquer igreja que você vai, indiferentemente da religião, se você frequenta apenas porque você quer cumprir regras, em outras palavras, um exemplo bem básico aqui que eu vou te dar. A pessoa, ela vai todo domingo na igreja, porque ela sabe que aquele assento, aquele lugar, é o local que ela senta todo domingo. É como se fosse um local já reservado para ela. E o que que ela faz? Não. Eu vou porque o meu local, a minha poltrona, a minha cadeira, está me esperando lá. Então eu tenho que ir para não deixar vago. Isso são regras religiosas. É você achar que está indo para a igreja apenas para, digamos que, bater ponto. E não é isso que Jesus quer. Você tem que ser alguém convidado e caminhar em relacionamento com Jesus. Eu falo convidado no sentido de ser tocado pelo coração. Quando eu falo convidado, não é que o pastor, ou o padre ou o líder religioso vai na tua casa ou te passa uma mensagem te convidando. Vamos para a igreja? Não, não é nesse sentido. Isso é uma coisa que você tem que ter dentro de si próprio. Esse desejo, essa vontade de buscar a Deus, ela tem que nascer a partir de você. Então, quando a gente fala que você tem que ser convidado a caminhar em relacionamento com Jesus, seria você exatamente aproximar-se dele como ele deseja, que é você ser amigo dele, é você caminhar com ele conforme as suas palavras. Tá certo? Então, você ser amigo, né, de Jesus Cristo significa que você tem acesso ao coração de Deus. Significa dizer que você ouve a voz de Deus. Você vive em comunhão porque você ama, porque você deseja e não porque você está sendo obrigado a viver em comunhão com Deus. Até porque quando as coisas são assim, Deus ele nem recebe de bom grado. Quando a pessoa faz as coisas porque na cabeça dela é, é obrigado a fazer, tá? Então, isso não funciona com Deus. Mas uma coisa é certa, talvez, hoje você esteja se sentindo bem distante, pequeno, ou apenas cumprindo deveres. Mas Jesus te lembra uma coisa: eu te chamo de amigo. Jesus Cristo, ele quer te lembrar isso. Eu te chamo de amigo. Vai além de alguém que é um servo. Vai além de alguém que cumpre com regras e deveres. Vai muito além disso. Como a leitura está dizendo, o, o, o amigo ele participa dos planos. Ele não apenas executa, mas ele participa. Então é assim que Jesus ele quer essa aproximação, né, nossa para com ele. Então, amigo é quem permanece. Você tem que ficar firme na presença de Deus, tem que andar com ele, permanecer com ele, tá, gente? Nós temos que ter essa visão de andar sempre com Jesus e nunca abandoná-lo. Até porque a promessa depois dessa vida aqui é muito, muito grande, tá? E detalhe, né? É eterna, é infinita. Amigo é quem confia. Então, se você confia naquilo que Jesus está te entregando,
por meio desse vídeo aqui, você é amigo dele, você precisa confiar nele, crer que suas promessas hão de se cumprir na sua vida. E amigo também é quem compartilha segredos, ou seja, quando você dobra o seu joelho para você orar e você quer falar com Deus, você ali está compartilhando todos os seus segredos, tudo aquilo que passa na sua mente, passa no seu coração. Você compartilha com ele as suas dores, os seus momentos difíceis, ou até mesmo os seus planos e os seus projetos, para que tudo possa correr bem no futuro. Afinal de contas, a Bíblia diz que você precisa consagrar e apresentar a Deus os seus planos futuros, para que eles possam sair bem sucedidos. Então, ser amigo de Deus é você ajoelhar-se ou sentar-se e conversar com Ele em espírito de oração, para que Ele possa então te receber como amigo e ter você como um aliado próximo. E eu vou falar uma coisa para você. Eu e você ter Jesus como amigo, nós não precisamos de mais nada, porque ele tem tudo, absolutamente tudo que eu e você precisamos. Então, se eu tiver autonomia para te dar uma dica, a dica que eu te dou é: seja amigo de Jesus. Fale com ele, ande com ele, leia as palavras da lei e você passará a ser revelado naquilo que você ainda não sabe. O Senhor te mostrará o que está em segredo, em oculto, o que está escondido. Porque eu costumo dizer nos vídeos que quando você abre a Bíblia para você ler a Bíblia, você quer que Deus fale com você e Ele fala. De qualquer jeito que Ele quer falar, Ele fala. Por meio de um vídeo, por meio de uma mensagem, qualquer coisa, até uma jumenta abriu a boca para falar em nome de Deus. Então, quando você abre a Bíblia, Ele fala com você. Mas quando você quer buscar Ele para obter resposta, você tem que ajoelhar e orar. E depois buscar resposta nele. E se você estiver concentrado, lendo, meditando, analisando, pensando, é impossível ele não falar contigo. É impossível. Eu mesmo, recentemente, eu pedi uma orientação a Deus sobre algo do que eu deveria fazer e ele me respondeu. Ele me respondeu. Eu coloquei diante dele a situação A e a situação B. Aí eu disse: o que o senhor quer que eu faça? Aí ele me falou o que era para fazer. E detalhe, não é coisa da nossa imaginação, não é coisa do nosso coração. Quando ele fala, você tem certeza que é ele. Mas isso quando você vive em comunhão com ele. Quando você tem intimidade, quando você ora, quando você jejua, quando você busca ser o quê? Amigo dele. Aí sim você tem resposta de oração. Certo, gente? Então, pessoal, olha só para reforçar, inscreva-se aqui no nosso canal, deixa um like nesse vídeo e não esqueça de tudo que a gente falou aqui, tá? Em um próximo vídeo a gente vai bater um papo sobre um outro assunto bíblico que com certeza vai entrar no teu coração, vai entrar na tua mente, vai transformar a tua vida. Porque a palavra do Senhor, ela transforma vidas. Para quem o busca, para quem resolve ser amigo dele. E você tem que ser uma pessoa dessas. Até um próximo vídeo.